Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia hoje é falar sobre execuções especiais, perfeito? São três tipos de execuções especiais. Uma é a execução contra a fazenda pública, a segunda é a execução fiscal e a terceira é a chamada execução de prestação alimentícia ou execução de alimentos. Essas três execuções são chamadas execuções especiais porque de alguma forma ela tem um rito especial, perfeito? O que é ser um rito especial? Ela não se enquadra na ideia da execução normal, entre aspas. Qual seria o rito da execução normal? Aquele previsto no código como quantia certa, título judicial, título extra, fazer ou não fazer, título judicial, título extra, ou entrega de coisa certa e incerta, título judicial, título extra. Por que essas execuções são execuções especiais? Porque de alguma forma ela tem uma peculiaridade que ela faz tornar essa execução de modo especial. Bom, a primeira execução que a gente vai falar como execução especial é a chamada execução contra a fazenda pública. Por que a execução contra a fazenda pública é tida como uma execução especial? Bom, a execução contra a fazenda pública ela tem lugar quando você vai executar a fazenda pública, que é tida como quem? Como União, Estados, municípios, Distrito Federal, territórios e todos os demais órgãos da administração pública, direta ou indireta. Todas essas que estejam com seus bens sujeitos ao regime de bens públicos, ou seja, autarquias, fundações. Dentro desta ideia, por que é que a gente vai ter essa execução como uma execução especial? Doutores, a gente sabe que os bens públicos, eles são impenhoráveis. Então você imagina a fazenda pública devendo, tendo uma dívida, você poderia aplicar o procedimento normal da execução? Qual seria o procedimento normal da execução? Seria você propor a execução, a citação, para quê? Para que a fazenda pública pagasse. Dá para fazer a fazenda pública pagar? Imagina você citando a União Federal para que ela pague em 15 dias, como no título judicial, ou executando a fazenda pública do Estado, fazendo com que ele fosse intimado para em 15 dias pagar. Não tem como pagar, ou no título extrajudicial, citando para em 3 dias fazer o pagamento. A fazenda pública não possui condições de pagar rapidamente. A fazenda pública é uma grande dona de casa. Ela só pode gastar o dinheiro, só pode gastar o valor, aquele valor que está previsto aonde? No seu orçamento. Ela não pode gastar fora do que tem previsão. Outro ponto que a torna a execução especial é a ideia da impenhorabilidade dos bens. Bom, se a fazenda não vai pagar em 3 dias do título extra, se não vai pagar em 15 no título judicial, o que a gente faria numa execução normal? A gente iria atrás dos bens para fazer o quê? A responsabilidade patrimonial, para fazer a penhora, fazer o arresto, fazer a avaliação e posteriormente fazer a expropriação desse bem, transformá-lo em satisfação. Podemos penhorar bens públicos? Os bens públicos são impenhoráveis. Imagina a gente penhorando uma praça. Não tem como, não pode. Em razão dessa situação é que a execução contra a fazenda pública ela é especial. Legal, mas Carlos, tá, como é que nós vamos pagar? Como é que a fazenda pública vai fazer o pagamento disso? Bom, a fazenda pública faz o pagamento de suas dívidas através do chamado precatório. Primeira dúvida, não confundam precatório com carta precatória. Carta precatória a gente estudou lá em Teoria Geral do Processo, em Processo Civil de Conhecimento, de que carta precatória é o cumprimento de atos em outra comarca. Precatório não. Precatório é a forma pela qual o Estado, a União, os municípios, o Distrito Federal, a Fazenda Pública irá pagar as suas dívidas. Qual é a ideia do precatório? Artigo 100 da Constituição Federal. A ideia é que a Fazenda Pública vai pagar as suas dívidas conforme elas vão entrando numa fila. Então você paga o primeiro da fila. Sobrou dinheiro no orçamento? Paga o segundo da fila.
sobrou dinheiro, paga o terceiro da fila. Nunca você vai pagar o terceiro sem ter pago o primeiro ou o segundo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar o primeiro, mas tenho dinheiro para pagar o segundo. Paga-se o segundo sem pagar o primeiro? Não, não pode. Tem que pagar o primeiro, se há dinheiro, pagará o segundo e por aí vai. Há uma fila, artigo 100 da Constituição Federal. A gente daqui a pouco já fala um pouquinho de como é que se forma essa fila. Atenção, doutores, porque toda fila tem uma fila preferencial. Você vai no banco, tem uma fila preferencial. Aqui também tem uma fila preferencial. E digo mais, existem duas filas preferenciais. Na sequência da leitura do artigo 100, vale a pena a leitura, você vai ver que nós temos a fila normal e nós temos uma fila preferencial. O que é a fila preferencial? A fila dos precatórios de natureza alimentar. Se tem característica alimentar, você tem uma fila preferencial. E mais, você tem uma segunda fila preferencial, uma fila mais preferencial, uma fila mais VIP, uma fila VVIP, uma fila que é de precatórios alimentares, mas daquelas pessoas que têm uma idade avançada, idosos ou portadores de doenças. Tudo isso está na leitura do artigo 100. Qual é a ideia? Paga-se a fila mais preferencial, a VVIP, digamos assim, sobrou dinheiro, paga-se a fila preferencial e aí, se sobra dinheiro, pagamos a fila normal. Essa é a ideia dos precatórios. Bom, doutores, como é que a gente vai trabalhar com a execução contra a Fazenda Pública dentro deste cenário? A Fazenda Pública sendo devedora. Eu tenho dois procedimentos. Eu tenho o procedimento de título judicial e tenho o procedimento de título extrajudicial. Título judicial, previsto no artigo 535. Título extrajudicial, previsto no artigo 910. Bom, se é título judicial contra a Fazenda Pública, o que a gente vai ter? Eu tenho um título judicial, eu já tenho um processo em que a Fazenda Pública foi condenada a pagar a alguém. Há o trânsito em julgado. Como a gente já sabe, não haverá a execução imediatamente ou automaticamente. Precisamos fazer o quê? Romper a inércia. Precisamos provocar o Estado juiz a pedir o cumprimento. Faremos uma petição, que é uma petição dentro do mesmo processo, de forma sincrética, petição simples, não é petição inicial, nos próprios autos, petição essa de cumprimento de sentença, petição de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e vamos pedir para que seja cumprida a sentença. Bom, podemos pedir o pagamento da dívida automaticamente? Já vimos que não temos como. O que vamos fazer então? Pediremos o cumprimento e o juiz vai mandar intimar a Fazenda Pública, título judicial. Intima a Fazenda Pública para quê? Para pagar? Não pode. Intima a Fazenda Pública para quê? Para que ela apresente defesa, para que ela apresente a chamada impugnação. A Fazenda Pública vai ser intimada não para pagar, ela é intimada para impugnar. Prazo da impugnação da Fazenda Pública, 30 dias. Na sequência do 536, tem todos os pontos, as matérias que podem ser alegadas pela Fazenda Pública nessa impugnação. Legal. Se a Fazenda Pública é intimada para impugnar, prazo de 30 dias para impugnar, prazo diferenciado da impugnação normal, lá no cumprimento de sentença, 30 dias. Se a Fazenda Pública não impugna, ou se a Fazenda Pública impugna e o julgamento da impugnação é improcedente, aplicamos o artigo 536. O que é o artigo 536? Será feita a inclusão, a chamada requisição de precatório. O que é isso? O juiz, vendo que não houve impugnação ou vendo que houve o trânsito da impugnação julgada improcedente, ou seja, existe a dívida tem que ser paga, o juiz da comarca, o juiz lá titular que está tocando a execução, ele faz uma requisição de pagamento ao tribunal. Encaminha ao tribunal para dizer, olha, a Fazenda Pública realmente deve. Se for Justiça Estadual, faz a requisição ao Tribunal de Justiça do Estado. Se for Justiça Federal, faz a requisição ao Tribunal Regional Federal. O tribunal vai fazer o quê? O tribunal tem um setor chamado setor de precatórios. E aí, recebendo essa requisição,
coloca numa fila para pagamento, que é a fila do pagamento de precatórios. As requisições recebidas até 1º de julho de um ano devem ser pagas até o final do próximo exercício. Então, por exemplo, se entra uma requisição até 1º de julho de 2019, a ideia é que essa dívida seja paga até o final de dezembro de 2020. Se entrar uma requisição no dia 2 de julho de 2019, isso entra na fila do próximo ano. Ou seja, entrando a partir do dia 2 de julho, entra para pagamento até o final de 2021. Até 1º de julho de um ano, deve ser pago até o fim do exercício do próximo ano. A partir do dia 2, abre-se um outro pacote de fila e aí vai até o final do pagamento do próximo exercício. Isso é bem importante a gente pensar. Então a requisição vai ao tribunal, o tribunal faz a inclusão e aí remete para a inclusão desse precatório, deste bolo todo, no orçamento do município, do estado ou da União, ou qual for o ente. Perfeito? Isso no título judicial. No título extrajudicial, aplica-se o artigo 910. A sistemática é a mesma. Eu tenho uma execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Não tenho o processo anterior. O que eu tenho que fazer? Abrir o processo. Como é que eu abro o processo? Petição inicial. Faço uma petição inicial de execução contra a Fazenda Pública e aí vai ao juiz. O juiz manda intimar ou citar o devedor, que é a Fazenda Pública. Manda, neste caso, citar. Cita por quê? Porque não existia processo anterior, temos que fazer a citação. Cita para quê? Cita para se defender? Cita para pagar? Sim. Cita para se defender. Não há citação para pagar contra a Fazenda Pública. Cita para que se defenda. No prazo de 30 dias, através dos chamados embargos à execução. A Fazenda Pública fará os embargos à execução no prazo de 30 dias. Segue a sequência dos artigos 910, matérias que poderão ser objeto destes embargos. Caso não tenha sido realizados os embargos, apesar de citado, caso tenha feito os embargos, mas ele é julgado improcedente, transitado e julgado, mesmo procedimento do título judicial, faz-se a requisição para pagamento para o tribunal incluir em precatório e, consequentemente, incluir em orçamento. Mesmo procedimento, entrou até 1º de julho de 2019, paga até o fim do próximo exercício. Entrou depois de 1º de julho de 2019, por exemplo, paga-se no final do próximo exercício até 2021 vai ser feito esse pagamento. Doutores, a grosso modo, essa é a execução contra a Fazenda Pública, título judicial, título extra. Mais um detalhe só, sempre falamos de quantia certa. Se você tiver um procedimento de execução, mesmo contra a Fazenda Pública, mas sendo obrigação de fazer ou não fazer, entrega de coisa certa ou incerta, aplicamos o procedimento já estudado, o procedimento comum. Então essa execução especial para a Fazenda Pública é apenas e tão somente para a quantia certa. Título judicial ou título extra, fazer ou não fazer, entrega de coisa certa ou incerta, aplicamos os procedimentos normais, comuns, do procedimento de fazer ou não fazer e de entrega de coisa certa ou incerta. Beleza? Essa é a execução contra a Fazenda Pública.